Bom dia para você, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos aqueles que estão aí ligados aí e sempre aí participando das nossas devocionais. Então, neste dia, receba mais uma palavra de esperança para o seu coração. Estamos aí compartilhando as devocionais de esperança para que o seu coração seja fortalecido e que você sempre fique firmado na rocha que é Cristo. Então vamos caminhando e vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Fique firme também na nossa jornada de 21 dias de esperança, onde nós estamos jejuando, nós estamos orando e buscando da palavra de Deus, palavras que venham fortalecer o nosso coração nesse tempo tão difícil em que a nossa nação e que o mundo está vivendo. Então tenha esperança no seu coração e essa esperança é Jesus. E a palavra dessa manhã está em Isaías, texto de Isaías 49, versículo 14 e 15, onde o texto nos diz o seguinte: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Esse é um texto que eu amo muito, gosto muito desse texto. E o texto deixa bem claro para nós, para mim e para você, de que o Senhor ele jamais nos abandona, o Senhor jamais ele se esquece de nós. E talvez em algumas situações em que passamos por dificuldades na vida, talvez você pense que o Senhor se esqueceu de você. Talvez você clame ao Senhor e talvez você pense que Ele não está te ouvindo, mas o Senhor ouve o nosso clamor. E o Senhor, Ele traz esse exemplo aqui, o texto, de que mesmo que uma mãe venha abandonar o seu filho e não se compadeça do seu filho, o Senhor Ele jamais se esquecerá de você. Então guarde essa palavra de esperança no seu coração. Essa palavra que vem para fortalecer você. E se talvez você esteja aí sentindo sozinho, talvez se você esteja aí se sentindo abandonado, saiba que o Senhor jamais se esquece de nós. Você pode confiar naquele que é a rocha firme, e que nós estamos fincados, nós estamos baseados nessa rocha, que é Cristo. Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Creia nisso. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por essa manhã e por essa palavra abençoada para o nosso coração. E que possamos estar fortalecidos entendendo que o Senhor jamais se esquece de nós, mesmo que uma mãe venha esquecer do seu filho. O Senhor jamais se esquece de nós, o Senhor jamais nos abandona, porque nós somos preciosos para o Senhor. E o Senhor foi capaz de morrer na cruz do Calvário por nós. Então isso é a maior demonstração de amor pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, e que você neste dia venha ter esperança no seu coração. Firme-se com o Senhor, se apegue com o Senhor, tenha esperança, certeza que o Senhor está contigo, o Senhor jamais te abandona. Sinta-se abraçado pelo seu pastor e que possamos em breve estar reunidos como igreja presencialmente, mas que nesse tempo nós vamos aí buscando da palavra e compartilhando da palavra através da tecnologia, mas que você sinta-se abraçado e abençoado por essa palavra e seja também uma bênção na vida de alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.